Bom, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, sei lá, a hora que vocês acordarem. Ou acordarem não, a hora que vocês virem este post. Acordei eu há pouco. Aliás, é a segunda vez que vos falo aqui diretamente da cama. Um dia destes vou-vos falar diretamente da banheira. Estão a imaginar eu assim todo submerso. Hum? Bom, eu hoje queria aqui abordar a morte do Papa Francisco. Como devem calcular, uma morte lamenta-se só. Mas como Papa, atenção que eu sou cristão, ah, e sou um cristão devoto. Mas o Papa Francisco foi dos piores papas que a história já teve. E foi o pior homem a representar e a sentar-se na cadeira de Pedro. Não passava de um papa de esquerda, foi o primeiro papa não europeu, daí o falhanço dele, não tem uma cultura europeia. Era um Papa comunista, começou a abrir a porta às comunidades LGBT e à homossexualidade, e isso vai tudo em desencontro de qualquer princípio cristão. Confesso que nunca gostei dele, quando comecei a perceber que ele... no início, quando não vi usar os múlios é aqueles sapatos vermelhos que os papas usam, este por acaso nunca usou, e os múlios são sapatos muito caros, cada par de múlios custa à volta de 5.000 euros. Quando a gente vê um Papa usar um sapato de 5.000 euros, é absurdo, não é? Para quem nos faz lembrar que há gente pobre, desfavorecida e coisa e tal, acho que o Papa é uma figura que, na verdade, não me representa muito. Mas já lá vamos aos privilégios que tem um Papa. Pronto, o Papa é um cardeal, certo? É um cardeal que depois, quando morre um, os papas, perdão, que vocês sabem, os cardeais reúnem-se e depois quando sai fumo branco, quer dizer, que é para o pessoal que está cá fora, naquela expectativa de quem será, não será. Pronto, e depois há um cardeal que é eleito o representante de Pedro, que é aquele que se vai sentar na cadeira de Pedro. Pronto. O Papa Francisco foi, na minha ótica, um péssimo Papa, provavelmente o pior Papa de sempre. E quando nasci, o Papa, na época, era João 23. Depois conheci o Papa Paulo VI. O Papa Paulo VI e o Bento XVI foram os papas ao longo da história, ao longo do papado, que mais percebiam de teologia, pá. É verdade. E então, pronto, o Papa Paulo VI morre e em setembro, agosto de setembro de 78, é eleito o João Paulo I. João Paulo I, que era italiano, até era conhecido pelo homem do sorriso, tinha sempre um sorriso assim muito afável. E então, o João Paulo I foi Papa de 30 e alguns dias. Segundo reza a história, morreu de um ataque cardíaco. Mentira ao pessoal, João Paulo I era um homem saudável. O João Paulo I foi assassinado. O João Paulo I, no seu último dia, visto com vida, jantou. O Papa nunca janta sozinho, janta sempre acompanhado de pessoas ali ligado ao staff dele, e tem sempre até cuidadoras e médicos, todos sempre com ele. Portanto, um Papa deve ser das pessoas do mundo que está mais bem assistido, ok, ao pessoal, a seguir, ou ainda mais do que o Presidente dos Estados Unidos. João Paulo I jantou e depois faz uma coisa que eu faço e muitos de vocês também fazem, é tomar um chá antes de dormir e comer uma bolacha ou duas. E nessa noite teve o tal ataque cardíaco. Não teve nada, pessoal. Alguém envenenou o chá do Papa. A forma de envenenamento do Papa João Paulo I, é exatamente assim uma coisa muito russa, okay? Típica da antiga União Soviética. Porque naquela época ainda estávamos na União Soviética, estávamos em 78, não é? Porque só chamaram os médicos, depois de apanharem o Papa, de encontrarem o Papa morto, só chamaram os médicos passados 5 horas. O Papa nunca foi submetido a uma autópsia.
tipo, morreu de ataque cardíaco, pronto, não se vai autopsiar o Papa e tal. Os Papas são quase, não podem ser autopsiados, mesmo que haja uma suspeita de um crime. E então, a Shabna e o bolo do chá dele, portanto, o tal chá que ele costuma tomar antes de se deitar, ou costumava, desapareceu misteriosamente. Portanto, João Paulo I não morreu de ataque cardíaco. Foi assassinado. Porque João Paulo I apercebeu-se da máfia que havia no Vaticano, e a máfia do Vaticano, estamos a falar de indostânicos, estamos a falar de cardeais e pessoas do clérigo que andam por lá, enfim, com tudo, não é? E o Vaticano é um Estado. A Itália é um país sui generis, é um país que tem dois países lá dentro, que é o Vaticano e San Marino, ok? Portanto, o Papa, no fundo, não passa de um chefe de Estado. Esta é que é a realidade. E pronto. E porque é que, na minha opinião, o Papa foi assassinado? O João Paulo I, que era um homem muito afável, porque ele começou por descobrir, se é que já não soubesse antes, havia muita máfia. O Vaticano financiava grupos mafiosos e na altura existia, hoje já não sei, um banco que era como é que se chama o raio do banco? Os Ambrosianos, o Banco Ambrosiano. E esse banco é que fazia a lavagem de dinheiro do Vaticano para grupos mafiosos. É com muita mágoa que vos digo isto sobre a Igreja Católica, visto que eu sou cristão. Entretanto, depois volta a haver um novo conclave para se eleger um novo Papa, não é? E foi eleito um polaco com o nome Karol Wojtyła, que mais tarde pôs o nickname de Papa João Paulo II. O Papa Karol Wojtyła, ou Papa João Paulo II, que tem, para mim é de má memória, mas em termos pessoais, porque já foi julgado e condenado pelo João Paulo II. Mas já lá vamos a esse detalhe também. Até que faço questão de referir aqui. O padre Karol Wojtyła, o Papa, quando era padre e não um simples padre numa igreja, numa paróquia, numa cidade interior da Polónia, assim, chamada Parolândia, pronto, tinha lá os seus paroquianos, aquela coisada toda, e naquele local, daquela paróquia, os desportos principais era canoagem, por causa dos rios que lá tinha, e rios assim, muito rápidos. O futebol é sempre em todos os lados, não é? E depois havia aquelas atividades lúdicas de jogar à malha e pronto, aquelas coisas que vocês sabem. E uma ocasião vi na televisão, eu vi uma senhora, já ela era papa, idosa, a dizer que quando era criança, ele, ainda padre, que a assediou sexualmente na canoagem. Portanto, o João Paulo II, ainda como padre, já era, digamos, um predador sexual. Eu odeio predadores sexuais. Pronto, o João Paulo II tinha que vir por uma questão de agenda, porque a intenção da agenda, a gente hoje preocupa-se com a Agenda 2030, não é? Na altura, a agenda podia não ter uma data, mas teria um nome, que era derrubar a União Soviética, que até aí nada de errado. E o João Paulo II, juntamente com o Presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, com o Primeiro-Ministro da Inglaterra, Margaret Thatcher, com o Presidente francês, que era o Mitterrand, e mais, enfim, meia dúzia aí de pessoas importantes do burgo, conseguiram ludibriar o Gorbachev, que era o secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, e derrubaram o muro de Berlim e derrubaram e a União Soviética implodiu, como sabem, pronto, e depois tudo aquilo aconteceu.
porque é que eu há pouco falei num problema pessoal que eu tive com o João Paulo II, não foi com o João Paulo II, como devem calcular. Aqui há uns anos atrás, eu fui julgado, tive um tribunal, fui vítima de um julgamento eclesiástico, ok? Onde foi. É muito provável que a pessoa que me fez essa patifaria vá ouvir este vídeo, ok? Muito, quase que aposto a minha vida que ela vem cá buscar. E então, a Sé do Porto mandou-me um processo, pai, desta espessura, pessoal, onde eu fui acusado de, enfim, de coisas que nunca cometi. Aquilo foi feito só com a intenção de me prejudicar, enfim, de sujar o meu bom nome. Pá, confesso que não respondi, tanto é que o Tribunal de Sé simpaticamente voltou a enviar um novo processo, convencido que aquilo pudesse não ter chegado às minhas mãos. Até perguntaram-me se eu queria ir lá falar com eles. Eles na altura até me facultavam um advogado, se eu quisesse. Nunca lhes respondi. Confesso que nos últimos 5, 10 dias antes da data de expirar, tive-me até mesmo para telefonar ao meu advogado para fazer a minha defesa, pá, por uma questão de honra. Mas depois estive a pensar bem na pessoa que me processou, que não passava de uma parva. E a gente, às vezes, quando uma mulher é parva, temos que pensar o seguinte: quando uma mulher é parva, quando alguém é parvo, estúpido, ignorante e pessoa de maus fígados, temos que pensar que o pai e a mãe também o são. Ok? Ninguém, tirando um problema cognitivo, ninguém é mau, pá, assim por dar cá aquela palha. Tem que se ter uma ascendência, a chamada árvore genealógica. Bom, moral da história, fui condenado, pronto, a pagar depois 50 euros à pessoa em questão, no dia em que encontrasse, que era assim que lá estava, mas a chancela no final da leitura de sentença dizia João Paulo II, o sumo pontífice, ok? Portanto, pronto, mas isso não é ele que assina, aquilo é um crime que já está pré-feito em todos os países, mas curiosamente foi julgado por João Paulo II. O João Paulo II foi uma marionete do Ocidente com a ideia de derrubar a União Soviética. Eu não quero que venha um Papa para a política, portanto, para a Igreja, com fins políticos, ao pessoal. Foi porque é que o Bento XVI, que foi, digamos, o vice-papa do João Paulo II, porque é que ele se demitiu do cargo, digamos assim? Portanto, porque é que ele passou a Papa emérito? Porque o Bento XVI conhecia bem a Igreja, porque ele já faleceu também. Não, era um homem, em termos de teologia, era um catedrático, pessoal. E quando ele viu a podridão que rodeava, ele abdicou do cargo. Pá, eu não gosto muito de ver os papas a estarem no cargo até ao fim das vidas deles, andarem a arrastarem-se em cadeira de rodas, todos os cuidados. Pá. Quando um papa não está fisicamente para exercer o cargo, tem que passar a vez ao outro, meu. Não sei quem é que cunhou este mau hábito do papa andar a exercer a sua atividade de fé, digamos assim, e até estar ali todo, pá, com um aspecto deprimente para quem vê e tal, ali todo curvado, o caso de o João Paulo II, meu Deus, cheguei a vê-lo em poses pouco recomendáveis e até, de certa forma, constrangedoras, não é? Acho que o Papa tem que, pá, assim, ninguém vai ser Papa aos 30 anos, não é? O, o João Paulo II, quando chegou ao papado, tinha 59, ainda era um homem relativamente jovem, não é? E então, tive lá os melhores 20 e tal anos de vida dele, foi como Papa. Acordava de manhã, tinha 3 ou 4 mulheres para tratar dele, para lhe dar banho, para lhe lavar a piroca, para lhe dar a comida, o que é que você quer jantar, dar-lhe um menu pé com 700 pratos. Estamos a falar de um chefe de Estado, ok? Um chefe de Estado onde não há controle do dinheiro. Tem a sua famosa guarda pretoriana, que são aqueles guardas suíços que vocês conhecem. Portanto, o Vaticano, na minha ótica como cristão, vai contra todos os princípios cristãos. Mas os aposentos do Papa têm maçanetas em ouro, torneiras em ouro, telefone em ouro,
ok? Usa aqueles sapatos vermelhos que se chamam os múlios, sapatos que custam 5, 6 mil euros, pessoal. Aquela cruz que ele traz toda banhada de ouro. Peraí, mas isso é um sinal de cristianismo. Não pode ter um telefone em plástico como nós. Não pode ter as maçanetas das portas e da casa de banho, as torneiras em latão ou inox. Isto de cristão não tem nada, ó pessoal. Se eu analisar a Igreja Católica, o Vaticano é uma fraude. O Papa, portanto, o chefe do Vaticano, é um presidente da República, vamos dizer assim, de mais de 800 milhões de cristãos e de católicos, pá. Olhem só o tamanho, não há nenhum presidente que tenha tanta gente como tem um Papa. O Papa, o Vaticano é um Estado, e se é um Estado, ele é chefe de Estado. E ele é o líder, digamos, ou o presidente, como quiser chamar, podemos pôr aqui alguns eufemismos, mas ele, no fundo, ele representa mais de 800 milhões de católicos e cristãos, tudo misturado, se vocês quiserem. Não há nenhum país do mundo que tenha 800 milhões. Tem a China, pronto, mas isso é diferente. Mas o quê? Que a Igreja Católica, se eu analisar de uma forma fria e se puser o meu cristianismo assim um bocado em offline, discordo tudo na Igreja Católica, pessoal. Já nos chegou a vergonha de 7 séculos de Inquisição. 7 séculos, são 700 anos, meu. Onde, em nome de Jesus Nazaré e de Deus, se matava a grosso e a retalho. Bastava na Idade Média, claro que a Inquisição basicamente foi a famosa Inquisição Espanhola, mas havia em Portugal, havia um bocadinho em Espanha, havia em França e espalhou-se ainda mais em um outro país. A Inquisição matou muita gente, até por desporto, pessoal. Portanto, eu não critico ninguém que seja ateu, agnóstico. O ateu quer dizer sem Deus. O agnóstico é aquele que acredita hoje, não acredita amanhã. Tipo, o ateu é tudo fixe. Vai no avião, o avião começa a, imaginem, a saltar com aqueles postos de ar, e ele lá, ai meu Deus e tal. Aí já passa a crente. O avião a terra, já passa a agnóstico, ok? Portanto, pronto, é assim, eu não critico ninguém, como cristão, que não acredite no metafísico. Percebo perfeitamente. E a Igreja Católica, o que eu noto, é que ano após ano perde fiéis. A Igreja Católica não se adaptou aos tempos modernos. Acho que o padre deve casar. Aliás, os padres sempre casaram. Os padres deixaram de casar por volta do século XI, quando a Igreja começou a ter muito espólio financeiro e os padres casados depois tinham filhos e depois havia partilhas, espólio financeiro e então eles resolveram por bem acabar com isso e até obrigar os padres a jurar celibato. Celibato é qualquer coisa como não ir ao pito, ok? Pronto, isto assim numa linguagem mais corriqueira para vocês perceberem bem a ideia, que era para não se reproduzirem. Pronto. E Maria Madalena, que era namorada de Jesus Nazaré, ficou para a história como uma prostituta, meu. E a ideia também era afastar as mulheres da igreja. Agora não sei, mas no meu tempo de jovem eu frequentei igrejas e fiz teatro por igrejas, joguei xadrez ao serviço de algumas igrejas, e uma coisa que eu reparei foi que as pessoas que mais ajudavam eram as mulheres, ao pessoal. E depois agora reparem aqui o paradoxo disto tudo. Uma mulher pode ser médica, enfermeira, engenheira, astronauta, o que vocês quiserem. Há uma coisa que ela não pode ser. É sacerdote. Não pode ser padre, pronto. Ou padre, como lhe quiserem chamar. Ou papona. Já viram? Quer dizer, a mulher serve para tudo. Não serve para ser... para estar no destino, aos destinos de uma igreja ou do Vaticano. Isso aí é um ato de machismo. É a mesma coisa que enfiar uma burca numa mulher ocidental. Pronto, esta é a minha opinião, como cristão, como católico. Portanto, a Igreja Católica, para mim, é das igrejas que mais defeitos tem, de uma forma hipócrita. Então, eu vou à igreja, pá. Vou à igreja no mínimo uma vez por semana.
E há vezes que vou duas. Não vou àquelas missas dominicais, mas entro na igreja, sento-me lá 25 minutos, faço as minhas orações, as minhas introspecções e saio, pessoal. E quando saio, confesso que me sinto muito melhor. Não é que eu seja um grande pecador, tenho pecados, mas os meus pecados são piedosos aos olhos de Deus. E então, continuando a falar aqui do João Paulo, pá, espero que o próximo Papa seja bem escolhido. Só me falta pôr aqui um Papa negro. Não é uma questão de racismo, é porque tenho amigos negros, mas já tivemos um presidente dos Estados Unidos negro, o Barack Obama, e um homem bem formado, formado em Harvard. Não é qualquer gajo que se forma em Harvard, não é? Mas foi dos piores presidentes que a América teve. Mas como ia ter um Papa negro, um presidente negro para quê? Para mostrar que a América não é racista. Ah pá, racismo em todos os lados, mas os americanos não são. E todos nós brancos até somos oriundos da África, ok? E pá, para mim não há raças, para mim só há uma raça, que é a raça humana, ok? Pronto, mas porque pode haver a tentação de pôr um Papa negro só para dizer que a Igreja não é, digamos, não é racista. As pessoas devem chegar aos seus cargos por meritocracia, seja numa profissão, seja na Igreja. A Igreja, mesmo com todos os defeitos, é sempre muito importante nas nossas vidas. Nunca se esqueçam que o conhecimento veio sempre das igrejas. Houveram reis, vou falar aqui em Portugal, que não souberam ler, não sabiam ler nem escrever. Quem escreviam as cartas e liam e ensinavam-lhes alguma coisa, digamos, de literacia, eram padres, freiras e tudo ligado à igreja. O conhecimento veio sempre da igreja, ó pessoal. As primeiras faculdades deste país eram conventos, ok? Aliás, um dos maiores bandidos da história de Portugal, um dos políticos mais corruptos, o Marquês de Pombal, matou e perseguiu os jesuítas, ó pessoal. Fechou faculdades, fechou a faculdade de Évora, queria fechar a faculdade de Lisboa, acho que fechou de Lisboa, queria fechar a de Coimbra, perseguiu e matou os jesuítas que levavam conhecimento, ok? Porque ele queria implantar cá em Portugal a maçonaria, ele era maçom. Fico a saber, os maçons são inimigos das nossas vidas. E não tenho uma dificuldade muito grande em perceber porque é que num país onde há uma liberdade, digamos, absoluta, somos um país já com liberdade, já com há mais de 50 anos, porque é que tem que haver grupos maçónicos e mesmo do Opus Dei, que é a Igreja Católica? Não percebo num país democrático porque é que há instituições, digamos, assim, secretas. Não compreendo, pá. E a maçonaria tem rituais que eu não gosto. Assim que também não tenho simpatia pelo Opus Dei. Eu sei que, pronto, o mundo religioso está dividido em dois setores, o Opus Dei e a maçonaria. Mas a maçonaria são ateus, são homens que não têm Deus no coração, só têm interesses financeiros, que é, de certa forma, onde andam o poder judio, que são as pessoas mais ricas do mundo, a família Rothschild e outros por aí adiante. Voltando aos Papas, portanto, espero que no próximo conclave que os cardeais se reúnam todos, como é a panágio, é normal, e escolham a pessoa mais habilitada, a pessoa com mais perfil, a pessoa que, enfim, que não tenha rabos de palha para ser o nosso novo guia espiritual. Porque queremos, quer não, quer o Papa me agrade ou não me agrade, pode não me agradar a mim, mas vai agradar a milhões de pessoas, ok, pessoal? Pronto, porque nem toda a gente no mundo tem uma visão tão linear da Igreja como eu tenho um pouco, e há muitos que terão muito mais, não é? Eu não sou um teólogo, cresci, andei sempre por igrejas, uma parte que eu sou hoje deve-se a isso. Extraí de lá muito conhecimento, foi por igrejas que eu aprendi a fazer teatro, foi por igrejas que eu aprendi a jogar xadrez, enfim, uma panóplia de coisas.
e a ter um comportamento, digamos, muito mais cívico. A Igreja pode ter muitos defeitos, especialmente estas cenas da pedofilia, que porque a gente conhece as vítimas e nunca conhecemos os agressores, não vi nenhum padre preso, pá. O único padre que eu conheço, e foi porque matou, foi aquele padre, o Frederico, brasileiro, que depois até fugiu para o Brasil numa precária, e ainda lá está, porque Portugal não tem acordo de extradição com o Brasil, devia ter. Pronto. Eu ainda hoje olho para os padres, epá, eu tive discussões com padres, pá. O padre Carraro da Boa Vista, que há aqui muita gente que me está a ouvir aqui no meu Facebook que o conheceram e conhecem, eu lembro-me eu tinha 11 anos, estava num ensaio de uma peça de teatro, ele foi lá expulsar-me, pá. Porque eu, na altura, com 11 anos, mandei uma boca qualquer a um acólito dele, chamei-lhe Carneiro, e lembro-me que uma vez estava a fazer uma peça de teatro, e era um dos atores, não é? E ele entrou lá, ele era assim um homem alto, muito bonito, um homem assim muito imponente, era italiano, não é? E tinha chegado a Portugal há poucos anos, vinha de Carrara, daí chamei-lhe Padre Carrara, vinha de Carrara de Itália. E pá, atenção que uma missa naquela altura tinha, imaginem, 50 pessoas. Quando foi o Padre Carrara a começar a dar a homilia, aquela merda parecia o estado de Argão cheio, pá. Até porque o padre parecia um ator de Hollywood, pá. E muito mais evoluído que nós, mas sempre achei estranho um padre que deixa a Itália aos 37 anos e vem para outro país. Alguma coisa lá se terá passado e deve ter ficado assim muito bem escondido dos anais da história da Igreja Italiana. Mas pronto, não quero questionar isso, porque o Padre Carrara, entretanto, aqui fez um bom trabalho. Também tive muito contato com o Padre Jorge. Aliás, o Padre Jorge foi como batizou. O Padre Jorge já tem 100 ou 101 anos e o Padre Carrara também deve estar por lá perto. Portanto, fazer o quê? Eu tenho muito respeito pela igreja, tenho respeito por uma igreja, por uma sinagoga, por uma mesquita, tenho respeito por todas as religiões. Agora, não gosto é de fanatismos. Porque a gente tem muito o hábito de dizer, os islâmicos são assim e são assado, e pronto, eu admito que no islamismo aquilo não é só religião, é religião e é política. O Irão é um país teocrático. Porquê é que é teocrático? Porque é a religião islâmica que coordena todo o país. Porque é que Portugal dizem que é um país laico, que eu não concordo? Porque aqui a nossa laicidade faz com que a gente tenhamos que aceitar todos os tipos de religião. Eu concordo. Agora, não concordo é com exageros, nem que venham para cá a mandar em nós. Isto para dizer o quê? Que todas as religiões devem ser respeitadas. Tanto uma igreja católica, como uma sinagoga, como uma mesquita, como todas as religiões. Claro que eu dou sempre preferência a qualquer religião de inspiração cristã. Mas as outras, olho com alguma desconfiança. Mas voltando ao Vaticano, pronto, o Vaticano, pá, aquilo, pronto, tem aquela chamada Capela Sistina, com aquele teto feito pelo Miguel Ângelo, pronto. O Vaticano é qualquer coisa deslumbrante. Se vocês forem ao Vaticano e olharem, verem todo o interior, todo aquele luxo, é que não vejo lá uma ponta de um valor cristão, meu. É sério. A Igreja Católica não pode ter como simbologia a riqueza. Uma coisa é ser uma coisa fausta, outra coisa é ser uma coisa sumptuosa, pessoal. É um exagero. E por conseguinte, pronto. Espero que tenhamos um novo Papa que seja mais conservador, que traga os reais valores cristãos. Trindade, estás a ser homofóbico? Não. É assim. Não, a Igreja Católica não foi feita a pensar em homossexuais. Não. Acho que também é tempo da comunidade gay criar a sua própria religião. O seu Papa gay, o seu Papa móvel. Assim, enfim, olha, podem copiar uma coisa pela outra. Pronto, pelo menos a gente já sabe. Quando vir um Papa, o nosso anda de branco, o outro vai andar com uma túnica em forma de arco-íris. Pronto.
ok? E sei lá, e em vez de andar a segurar a cruz de Cristo, anda a segurar um Big Penis de plástico, ok? Percebem a ideia? Pronto, é assim, cada macaco no seu galho e cada rei no seu baralho de cartas, ó pessoal. É assim que eu vejo as coisas. Não acredito que quando as coisas se misturam que funcionem muito bem. Mas voltando à Igreja Católica, pronto, é assim, esta é a minha opinião, é o meu desabafo. Eu, quando acordo assim um bocado chateado, tenho esta atitude. E na cama ainda me sabe melhor. E nem levantei a peida para ir lavar a cara, ok? Pronto, pessoal, o que é que eu mais vos posso dizer? A Igreja tem muitos defeitos? Tem. Têm que ser perdoados? Não. Não concordo que se perdoe a pedofilia. Não. Acho que o maior crime no mundo, o crime mais hediondo, será a pedofilia, pessoal. Há milhões, e fora que já morreram, que se estivessem cá tinham milhares de histórias para nos contar e histórias muito sofridas de vida. A Igreja foi concebida para ajudar, para cooperar. E noto que até muitos padres, agora nem tanto, que muitos já foram de sopa, já morreram, mas durante todo o seu exercício do sacerdócio nunca foram bons homens. Não, foram sempre contra vantagens. Eu conheci alguns assim, só que foi assim, em passant, e pronto, ignorei muito. Eu na minha vida de jovem vi jovens muito submissos. Eu lembro, olha, eu vou-vos contar uma coisa que vocês não vão acreditar. Eu, quando fui para a catequese, em Catraio, tinha um catecismo, que todos tinham. Vocês sabem o que é que vinha numa das páginas, creio que na segunda ou terceira página do catecismo? Pasmem-se. O Titanic. A tragédia do Titanic, em 1912, no Atlântico Norte, como sabem. Porque há uma famosa frase de um arquiteto, que não sei o nome dele agora, quando viu o Titanic, pá, aquilo era uma obra monumental, aquilo era uma pirâmide, pá. Era a maior obra do homem naquela época. Se bem que a White Star Line já tinha feito o Olympique, o Britannique, tinha assim uma série já de transatlânticos. Isto para dizer o quê? Que, opá, o gajo quando viu aquele navio maior, mais dos metros que o Olympique e tal, teve aquela frase de exagero que teria eu ou qualquer um de vós. Pá, isto é inafundável, pá, isto nem Deus consegue afundar esta merda e tal. E pronto, como todos sabem, na viagem inaugural o navio naufragou depois de bater naquele iceberg. A Igreja Católica agarrou logo essa expressão que, na verdade, não se consegue provar, porque não está escrito em lado nenhum, não coube nenhuma testemunha a dizer que ouviu essa frase do tal arquiteto naval, a dizer que o navio era inafundável e que nem Deus o conseguia afundar. Mas a Igreja aproveitou logo aquilo, se foi com veracidade ou não, logo para fins do catecismo. Eu tive um catecismo desses na mão. Claro que eu sou mais velho do que muitos que me estão aqui a ouvir. E então, fazer o quê? A Igreja não se pode aproveitar de nada. O cristianismo tem outra finalidade. O Papa representa-me, sim, o anterior, o falecido, Francisco, não. O Bento XVI me representava? Sim. E notem, o Bento XVI chegou a pertencer à juventude hitleriana em Catraio. Vejam lá, ele era do tempo da Segunda Guerra Mundial, tempo de Hitler. É verdade, chegou a vestir um uniforme da juventude hitleriana. E deve ter sido obrigado, como qualquer alemão seria. Mas era um homem conservador. O João Paulo II, também conservador, mas muito político. E a gente não quer um Papa político, quer um Papa cristão, católico, com valores. Não quer dizer que ele não possa dar alguns recados à política e à forma como alguns políticos conduzem. Eu não quero que um Papa se encontre com chefes de Estado onde não existam democracias. Não quero ver um Papa ao lado, como já vi, do Fidel Castro e de outros presidentes bandidos que matam os seus próprios povos. Não quero. Um Papa só pode visitar países onde há uma democracia,
onde os seus políticos são eleitos pelos seus eleitores. É sim, da mesma forma que o Papa, para ser Papa, tem que ser eleito por um grande leque de cardeais, certo? Pronto. A democracia no Vaticano é assim e o Papa não se pode encontrar com bandidos, com gajos. Não quero ver um Papa ao lado de Putin, até porque os russos, os comunistas, os gajos de esquerda são anticristãos. Ok? Não há nenhum homem de esquerda que tenha Deus no coração, ó pessoal. E eles veneram Lenin, Stalin, sei lá, o Mao Tse Tung e essas merdas. Só é cristão quem é de direita, ó pessoal. Ok? Porque o mundo civilizado foram sempre feito por homens de direita. Alguns nem sabiam que o eram. E para ser direita, basta ter muito instinto dentro de nós de pessoas conservadoras, ok? E pronto, vamos ficar por aqui. Isto é a minha crónica de Desabafo e um Queijo. E então, pronto, espero que tenhamos sorte com o próximo Papa. Espero que os cardeais, eles agora, acho que agora pá, temos uma guerra na Europa. A gente até se esquece disso, não é? O povo ucraniano está a sofrer muito. Os russos também, porque são obrigados a ir. Temos que afastar este bandido. Não se pode. Pá, o Trump, quer gostem, quer não gostem, foi eleito pelos americanos. O Putin é eleito daquela forma que a gente sabe. Ok? Pronto, Putin não é eleito por batutice. Ok? E estamos diante de um homem, na minha perspectiva, pá, estamos diante de um psicopata. Ponto. Não, é só isso que eu tenho para dizer. Pronto, pá, pessoal, despeço-me de vocês com um abraço, com valores cristãos, e vamos torcer para que tenhamos um Papa bem, que seja escolhido pelas suas qualidades humanas, pelo seu passado, enfim, com toda a carreira que teve desde padre a arcebispo e depois a cardeal, porque assim um cardeal é assim uma espécie de um general de 5 estrelas, ok, pessoal? Pronto, se fosse uma hierarquia militar, um Papa equivaleria a um general 4 estrelas, perdão, 5 estrelas, 4 estrelas, e depois quando é Papa, na verdade, é um general de 5 estrelas, ok? Pronto. Assim, uma analogia mais ou menos em termos militares que é para o pessoal entender. E pronto, pessoal, um abraço para todos. Espero que o Papa que venha a ser eleito, que venha mesmo para ajudar, para fazer alterações de fundo na Igreja, porque a Igreja tem que se adaptar aos dias modernos. Porque olhar para a Igreja em 2025 com os olhos da Idade Média, ou até com os olhos do princípio do século XX, olha, até vou dizer mais, olhar para a Igreja hoje com os olhos do século XXI, do início do século XXI, já é um erro. 25 anos depois, a Igreja já tem muitas alterações para fazer. Ok, pessoal? Não é fácil, porque há muitos anticorpos no Vaticano. Tá? Um abraço para todos. Saudações cristãs.